Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, pois se não é inscrito, inscreva-se. Ao se inscrever, ative o sininho de notificações para sempre que eu for a postar um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube te notifique. Bom, eh, hoje é a primeira lição número 1, que fala acerca da Bíblia Sagrada, ok? E para entrarmos mais a fundo, primeiro temos que saber que a Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito é um livro que foi escrito por 40 autores, ok? 40 autores. E antes disso, a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa coleção de livros, ok? Biblos, coleção de livros. Então, Bíblia Sagrada significa coleção de livros. Então, é, vamos entrar mais a profundo um dia desses. Vamos falar só acerca da aula histórica do que diz respeito à introdução da Bíblia. Hoje vamos tratar da questão espiritual, tá bom? Bom, a Bíblia Sagrada foi escrita por 40 autores num período de 1500 anos. Este foi o período no qual a Bíblia Sagrada foi escrita, 1500 anos. E foi escrita em três línguas principais: hebraico, grego, aramaico. Ok? Essas foram as três línguas principais no qual as Sagradas Escrituras foram escritas nelas. Ok? E também para dizer que o nome Bíblia vem do grego, eu já disse lá no início. Então isso eu já disse que vamos aprofundar mais aos próximos vídeos. Ok, vamos à primeira questão da lição número 1, que fala acerca da Bíblia. A primeira lição é: de acordo com Jesus, qual é a fonte da verdade? O que Jesus nos disse acerca da fonte da verdade? Ok, lá em João 17, a palavra de Deus diz que santifiquei-vos na verdade, pois a minha palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade, segundo João 17:17. Foi o próprio Cristo a nos dizer isso, ok? Eu tenho aqui a minha palavra, a minha Bíblia Sagrada, ó, tenho aqui. Então, você seria melhor ter também uma sua ali para poder conferir tudo que eu estou aqui a falar acerca da Bíblia Sagrada, tá bom? Muito obrigado. E também havia esquecido um detalhe. Esta Bíblia Sagrada é um livro composto por 66 livros, ok? 66 livros. Sim, existem várias Bíblias comentadas que não têm 66 livros, então tem mais ou tem menos. Então a Bíblia que eu te recomendo usar é aquela que tem 66 livros, juntando os do Novo Testamento assim como os do Velho Testamento, tá bom? Ah, como Deus comunicava aos profetas? Como é que Deus falava aos profetas? A sua santa palavra, a sua palavra que é a verdade, porque nós vimos lá que a palavra de Deus é a verdade. Então, como é que Deus comunicava esta verdade aos profetas? A resposta é bem simples, encontra-se em 2 de Pedro, verso, 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 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz, porque a profecia não foi produzida por um homem, ok? Porque a profecia não foi produzida por um homem, mas sim foi o Espírito Santo que inspirou aos homens, ok? Mas sim foi Deus, por intermédio do Espírito Santo, que inspirou os homens para que possam produzir a profecia ou as escrituras. Então não foi por mérito humano que as escrituras existem, mas sim foi por mérito de Cristo. Foi a intervenção do Espírito Santo que Deus nos deu, o Espírito Santo, para poder nos capacitar, para poder capacitar aos autores a escrever as Sagradas Escrituras, ok? Então, a próxima questão: que parte da Bíblia é inspirada? Ok, primeiro para dizer que essa pergunta está um pouco assim extrovertida. A Bíblia não existe partes não inspiradas. Toda a palavra de Deus é inspirada, ok? Isso encontramos em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada, que serve para corrigir, redargir
repreender o homem e caminhar na justiça, ok? Perdão, é o som da porta. E caminhar na justiça. Então toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ok? Então, a quem dão testemunho as escrituras sagradas? As escrituras sagradas testificam a Cristo, tá bom? Testificam a Cristo, por quê? Porque segundo o livro de João 5:39 diz: examineis as escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Então Jesus foi ela dizer que devemos examinar as escrituras, porque dela teremos a vida eterna, e são delas que testificam a Cristo, ok? Então o que nós podemos ter mediante o estudo das escrituras, ok? Nós sabemos que vivemos num mundo turbulento, cheio de perseguição, cheio de fome, guerras, terremotos, tsunamis, cheio de calamidades. E isso, pelo visto, todos já sabemos que, se não sabe, não fica a saber que tudo isso foi predito na Bíblia. Já havia escrito lá em Mateus 24, acerca dos últimos tempos. Então estamos a viver esses últimos tempos. Por isso existe uma responsabilidade imensa da parte de nós como pregadores, ensinarmos as escrituras sagradas, para que quando Cristo voltar, encontrar o seu povo são e salvo, e para podermos estar junto à Canaã celestial. Então, a questão que eu estava a fazer é o que nós ganhamos mediante o estudo das escrituras. Bom, nós ganhamos a esperança. Segundo Romanos 15, verso 4, lá deixa bem claro que ao estudarmos as escrituras, nós temos a consolação, ok? Somos consolados pelas escrituras e temos a esperança. Sempre ficamos com a esperança. Sempre que estudamos as escrituras, somos consolados, e são dessas escrituras também que nos dão a esperança de que um dia Jesus Cristo há de voltar e tudo isso vai acabar. Então, esse é o objetivo principal ao estudar as escrituras. Termos a consolação nos nossos corações e a esperança da vinda de Cristo. Isso segundo Romanos 15, 4. Ok? Consolação e esperança. Esse é o objetivo que nós temos ao estudar as escrituras. Tá bom? Então, o que o salmista compara as escrituras? Segundo, quando lemos livros de Salmos 119, verso 105, um salmo muito bonito, diz: lâmpada dos meus pés é a tua palavra, ok? Então, a palavra de Deus é considerada como a lâmpada, é comparada como lâmpada para os nossos pés. Então, desta feita, nesse mundo tão escuro, sombrio, necessitamos da palavra de Deus para podermos caminhar ao meio de trevas. A palavra de Deus é que ilumina aquilo que nós temos como escuridão dentro dos nossos corações. Então, as mágoas, as dores, as perdas, as tristezas, as traições, é a palavra de Deus que vem para nos consolar. Então, por isso que o salmista faz referência a uma lâmpada, ok? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Coisa maravilhosa, coisa bonita. Assim como é dada referência a várias coisas. Então, a palavra de Deus é comparada como a lâmpada para os nossos pés. Então, outra questão: por que Paulo elogiou os bereanos e não os de Tessalônica? Por uma simples razão. Os bereanos eram aqueles camaradas que, sempre que estudavam as escrituras sagradas, depois confirmavam o que eles aprendiam, se estava escrito ou não. Então, os de Tessalônica não faziam isso. Então, Paulo, lá em Atos 17, verso 11, elogia os bereanos, porque os bereanos, sempre que Paulo falava, eles procuravam entender se na verdade o que o camarada Paulo disse é real ou não. E essa é a atitude que nós devemos tomar como cristão nos dias de hoje, tá bom? Como devemos estudar as Santas Escrituras? Essa é a última questão. A Bíblia Sagrada deve ser estudada dessa maneira. Nós somos oferecidos uma resposta lá em Isaías 28, verso
10 nos oferece uma resposta. Diz: preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É assim que nós devemos estudar as Escrituras Sagradas. E também eu vou acrescentar dizer que é muito importante nós buscarmos as fontes primárias, que são as línguas originais das Escrituras Sagradas. Porque em grego existem várias palavras com significados diferentes. Então, nós temos que buscar as línguas originais para podermos comparar os termos e para ver se há semelhança de uma conclusão ou não. Então, é muito importante também fazer hermenêutica, exegese de um texto. Exegese é um estudo a profundo do texto, estudar o contexto, em que tempo foi aplicado, etc, etc. É muito importante fazer isto. Para quem escreveu, qual era o objetivo daquilo. Então, só assim nós poderemos entender as Escrituras Sagradas, tá bom? Estudando um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Consultar outros escritores, como é que eles escreveram, como é que eles trataram desse assunto. Então, assim nós poderemos caminhar da melhor forma possível na palavra de Deus, ok? Então, termino eu dando um apelo que devemos estudar as Escrituras Sagradas fervorosamente, porque Jesus Cristo está voltando e quer chegar a encontrar seu povo bem pegado naquilo que diz respeito à verdade, porque nós, como aprendemos, a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. Então, a palavra de Deus deve ser a única fonte da procura da verdade, tá bom? Eu paro por aqui, sem alongar mais o vídeo. Sei que o vídeo foi muito rápido, comente, vou reduzir a velocidade, só que há de ficar um pouco longo, mas sei que não entendeu, volta a playar o vídeo devagar, anote os versos que eu estava aqui a falar, tudo estava escrito. Então, espero te encontrar no próximo vídeo, na segunda lição, que iremos falar do seguinte tema: Deus revela o futuro. Então, te espero lá, em nome do Senhor Jesus, tudo, em nome de Senhor Jesus Cristo, tudo para a honra e glória de Deus. Graça e paz, irmãos, e nos encontramos no próximo vídeo.